Fala galera do time Brasil, Walter França aqui para mais uma edição do Momento Brasil Olímpico. E pô, hoje é dia de comemorar, né galera? Acabaram os Jogos Pan-Americanos Júnior e o Brasil brilhou. Primeiro lugar no quadro de medalhas, 175 medalhas, recorde de ouros com 70. E a gente trouxe aí um resuminho do que foram os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 para vocês. Se liga! Grande abraço para você que nos acompanha pelo canal Olímpico do Brasil. É hora de Jogos Pan-Americanos Júnior 2025. É medalha de ouro para o Brasil! A primeira medalha de ouro do nosso país saiu no Pan Júnior! Fazem 17-7 nas norte-americanas! Ana Rudiger saca, bola no fundo com a Soto, vem aí a Morales, levanta, ataca Topete, teve cobertura do bloco e acabou! Acabou! É medalha de ouro para o Brasil! Venceu em 2021, vence em 2025! João Pedro de Doni Bonini, é ouro no tênis para o Brasil! São 47 ouros, 25 pratas e 28 bronzes, 100 medalhas no total. A 100ª medalha veio das águas, William. Fez história no Pan Júnior 2025. Foram 14 dias, mais de 170 medalhas, um show de talento e superação. Isso é o Brasil, gigante no esporte.
foi bonito demais, né? E entre essas 175 medalhas, uma teve um saborzinho especial de superação. Foi bem desesperador, que tipo, a gente tinha combinado antes, a gente remou antes da prova, a gente tinha combinado, a gente fez a mesma variação e tipo, veio tudo igual a gente planejou, a gente partiu bem, percussou bem e na hora da nossa chegada, quando eu fui ir pra frente, a forqueta ficou presa e acabou que soltou. E eu fiquei tipo com cara de tacho pra frente, o remo indo embora e eu fiquei assim, olhando pro remo indo embora. Não faz isso comigo, abandonou. Eu gritei, não, pelo amor de Deus. Aí eu fui, agarrei e comecei a gritar pra eles, bora, vamos ganhar, ainda dá pra gente medalhar ainda dá pra gente medalhar. Eu pensei que era erro dele, porque normalmente isso acontece numa prova de remo, a pessoa afogar o remo na água, aí o remo fica preso. Aí aconteceu a primeira, aconteceu a segunda. Aí nisso que foi quando ele foi buscar a terceira remada, que eu vi o remo dele girando pra dentro da água, eu, caraca, não acredito nisso, aí eu fiquei desesperado. Aí ele olhou assim, não! E foi lá e começou a chamar a gente, aí a gente voltou, aí... Ele largou o remo e ele ficou como se fosse um timoneiro, que a gente chama, né? Ele começou a dar o ritmo pro barco, gritando pra nós e dando incentivo, né? Eu achei isso muito legal, porque ele até falou com nós depois, ele não sabia se ele chorava, o que ele fazia na hora, né? E daí ele teve essa reação de incentivar a gente, né? Porque ainda dava, como a gente estava focando no Chile e o Chile estava muito bem na prova, a gente estava muito bem dos outros barcos. Então a gente estava com um terceiro lugar bem fixo ali, era só a gente ter terminado. O segundo lugar bem fixo, então era só a gente ter terminado a prova. O final da nossa prova é o mais forte do nosso barco, então era a nossa hora de brilhar e a gente teve esse incidente. Porque o remo, tipo, na hora que ele soltou, ele ficou meio que preso, assim, na diagonal, assim, no lado, assim, e travando o barco. Eu falei, pô, se esse negócio ficar, a gente vai perder. Então eu fui e dei um tapa, assim, no remo, e o remo descolou do barco, ele foi voando. Aí eu falei, cara, eu não acredito nisso. Aí eu fui e fiquei assim, gritando, bora, vamos ganhar, batendo no casco e xingando ele. Ele falou, não vamos perder pra vocês, a gente vai ganhar de vocês. E na minha visão lá do fundo, que eu sou o último remador, ele me xingou ainda, falou, não acredito que te focou, moleque, não acredito que te focou. Na minha visão, eu não tinha visto o que não tinha acontecido, eu tava concentrado na prova, né? E como era a nossa chegada, é a nossa mais forte, eu tava bem focado. Quando eu vi que ele aconteceu isso, eu não vi que saiu o remo dele. Eu até falei, calma, volta pro barco. Só que quando eu olhei de volta, não tinha remo. Então eu falei, meu Deus! e ele tava olhando pra trás. Só que na reação dele gritar pra nós, a gente conseguiu voltar a tempo. Mas foi muito assustador, digamos assim. E fiquei com peso pro lado deles, pra deixar a altura mais pra ele do que pra ele. Porque tipo, ele já tava sozinho, então na minha cabeça tipo, tinha que meio que tirar do outro lado pra colocar pra ele. E ficava jogando meu corpo assim pro barco, tipo, meio que ir pro lado dele. Menos de 5 segundos ele conseguiu pensar isso tudo, que isso normalmente é muito raro. Eu tenho TDAH e eu não consigo pensar. Eu acho que é uma história que muitas medalhas não contam, não? Exato. Que foi a história de hoje, eu acho que vai ficar algo na memória, assim. Não de agora, mas mais pra frente, quando eu estiver conversando com os outros sobre, tipo, que a gente do remo tem muito isso, de questão de provas. Eu mesmo sou um que pergunto muito, qual é a tua prova mais marcante? E se alguém perguntar pra mim hoje qual é a prova mais marcante, vai ser essa, porque foi algo que eu nunca vi acontecer e foi algo que eu nunca pensei que fosse acontecer comigo. Exato. Isso. De enforcar, de tudo que eu esperava, menos perder um remo no meio de uma prova. E mesmo com um remo a menos, com toda essa diversidade, vendo Cuba chegando bem perto, a gente não desistiu até o final. E eu levo isso pra tudo, né? Porque ainda assim dá pra ter esperança até o final. Então é algo que aconteceu, fatídico, mas que pode trazer, que nem o Miguel falou, que é experiências, né? Eu acho que isso só veio para fortalecer mais ainda a nossa equipe. Exato. Que é um grupo novo, a direção nova é um grupo novo, eu acho que essas coisas vieram só para agregar mais e fortalecer a gente, em questão de equipe e grupo. Um, dois, três, Remo Brasil! E toda medalha vira história. E o Momento Brasil Olímpico de hoje termina mostrando para vocês um dos maiores acervos de memorabilia olímpica. São mais de 70 mil peças e fica lá em Manaus. Aqui
aqui encontram-se objetos da antiguidade. Tem ânforas da Etrúria, peças da Grécia. Aqui é um salto em distância. Essa visita a Manaus faz parte de um movimento nosso do Comitê Olímpico do Brasil de promoção da nossa memória olímpica, fortalecimento da nossa cultura esportiva. Então é fundamental essa aproximação com ele, que é um dos maiores colecionadores, ou quiçá o maior colecionador do mundo. Ele tem um acervo de cerca de 70 mil peças referentes ao movimento olímpico, não só ao movimento olímpico, mas também do esporte. Um amigo meu enviou-me e ainda não tinha chegado, eu vi agora. Colocaram aqui, é um cartão postal dos Jogos de 1900. É um cartão que eu nunca tinha visto. E aqui está o cartão postal circulado. Alguém enviou para outra pessoa, né? E realmente um privilégio poder conhecer mais do acervo dele, com todas as explicações, todas as histórias de muitos desses itens contadas por ele próprio. A camiseta com a qual o Aldemar tirou a medalha de ouro em 1952 em Helsinki. Os primeiros selos alusivos ao esporte, ou, claro, ao movimento olímpico no mundo. E muito bem elaborados, foram feitos com muita precisão. São uma joia da filatelia. Essa medalha é importantíssima, talvez a mais icônica, porque durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não houve Jogos Olímpicos. Mas em 1944 é uma história incrível. Prisioneiros poloneses em campos de concentração, em 2 campos de concentração, eles realizaram o que se chamava, nós consideramos como Jogos Olímpicos dos arames farpados, a denominação. E essa é uma das medalhas desses eventos. Esses jogos certamente ficarão para sempre na memória da humanidade como uma vitória do espírito humano sobre a força, a arbitrariedade, o ódio. Então, o que eu penso, eu sempre pensei, é fazer uma parceria com o Comitê Olímpico para que fique definitivamente exposto e as pessoas possam usufruir desse conhecimento. Não adianta isso ficar guardado por uma pessoa e não ser do conhecimento público. Então, dentro dessa parceria, a gente pode sim realizar exposições com itens também da coleção do Gesta, para que mais pessoas conheçam as histórias e conheçam as suas peças, cumprindo não só o nosso objetivo e o nosso desejo, mas o dele também. É impossível construir uma nação esportiva sem valorizar a memória olímpica, não é mesmo, pessoal? O Momento Brasil Olímpico de hoje fica por aqui. Continuem seguindo tudo do movimento olímpico do Brasil no @timebrasil. Até a próxima!